Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler os 3 primeiros versos, mas de fato nós iremos expor o verso 2. Mas só para a gente ter um contexto um pouco maior do verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Senhor Deus, Pai, nós pedimos que o Senhor possa nesse momento aquietar o nosso coração, que possamos estar atentos à Tua palavra, para ouvir a Tua voz, usando-me como instrumento em Tuas mãos, Senhor, apesar de quem eu sou, mas que eu possa ser guiado, instrumentalizado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, e a Tua palavra produza frutos para a glória do Teu santo nome. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não sei se vocês já viram a figura desse senhor que está aí no slide. É o famoso Mahatma Gandhi, o indiano que nasce em 1869 e morre lá em 1948. Ele viveu num período do seu país em que aquele país, a Índia, era dominado pelo Império Britânico, pela Grã-Bretanha, pelos ingleses. E o Mahatma Gandhi foi um pioneiro a praticar o princípio da Satyagraha, que é a ideia de resistir ao inimigo, resistir à tirania de forma pacífica, sem pegar em armas, sem usar violência contra violência. E aí ele vai estimular muito a desobediência civil. Ele vai pedir para as pessoas, por exemplo, não pagarem impostos, não comprar bebidas alcoólicas, pedir para que elas façam suas próprias roupas. Inclusive o próprio Gandhi vai usar uma artimanha, vamos dizer assim, ou uma estratégia, melhor dizendo, de fazer greves de fome, para atingir alguns objetivos. A verdade é que esse movimento do Mahatma Gandhi foi repreendido com muita violência, apesar de não haver troco. As pessoas de fato apanhavam da polícia, eram mortas pela polícia sem revidar. Muitos foram presos, inclusive o próprio Mahatma Gandhi foi preso, passou alguns anos preso, mas em 1947, ele, devido ao seu movimento, ele consegue realmente libertar a Índia da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E é por isso que ele é chamado pelos indianos de Mahatma, que quer dizer grande espírito. Então, Mahatma Gandhi, o grande espírito Gandhi. O próprio Martin Luther King e o Mandela vão dizer que as suas lutas, de alguma forma, tiveram um pouco de inspiração no Mahatma Gandhi. Ele realmente é uma figura, é um ícone, né, no mundo inteiro, reconhecido como essa pessoa pacifista, promotor da paz. E eu queria chamar a atenção para essas 2 frases, certamente vocês já leram, que está aí. O Gandhi, ele é conhecido também por fazer duras críticas, severas críticas aos cristãos. Ele diz: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Outra vez ele disse: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Veja que curioso, alguém que não é cristão, mas que se sente no direito de olhar para os cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, e se acha na autoridade de criticá-los. Certamente muitos podem olhar para o próprio Mahatma Gandhi e comparar o Gandhi com, com um líder cristão que foi pego em pecado. Pode olhar para o Gandhi e comparar com algum crente aí que infelizmente cometeu um pecado público, e pode fazer uma comparação e dizer: está vendo? Olha aí, o Gandhi nem cristão é, mas viveu uma vida muito mais parecida com Cristo do que determinados cristãos. E alguns de fato chegam a pensar que os cristãos, eles
faz a seguinte pergunta: os cristãos não deveriam mostrar como um todo serem melhores do que os outros? Será que os cristãos deveriam de fato ser sempre melhor do que os outros? Eu falo isso de forma moral, né? Mas meu irmão, minha irmã, fazer esse tipo de comparação, como eu acabei de falar, de pegar a vida de Gandhi e comparar com algum líder cristão, com algum crente cristão que foi pego em pecado ou que cometeu algum equívoco publicamente, dizer, está vendo, ó, como Gandhi é melhor do que esse cristão, isso é injusto, totalmente injusto, porque você pega apenas o recorte da vida de uma pessoa, você pega apenas um recorte, um pedacinho da vida dela, de forma conveniente, para fazer uma comparação com alguém que aparentemente viveu uma vida ilibada, viveu uma vida exemplar. Essa comparação é totalmente injusta, porque ela ignora duas verdades importantes. A primeira é de que a graça comum de Deus, ela explica a bondade do mal. Deus é tão bom que Ele capacita homens maus e derrama a sua graça sobre homens maus, que faz com que eles possam produzir coisas boas, inclusive fazer coisas boas. Afinal de contas, não são somente os crentes que fazem boas obras no sentido de fazer o bem à humanidade, mas é a graça de Deus capacitando homens ímpios que nem creem nele, produzir algo bom, produzir algo belo, inclusive ajudar a preservar o mundo a partir das suas descobertas, a partir de suas ações. Por exemplo, quantos remédios, quantas curas, quantas coisas que facilitam a nossa vida e que faz com que a vida humana aqui se prolongue, foram descobertas por pessoas que nem Deus crê. Então, isso não quer dizer que não seja Deus por trás de todas as coisas. O problema é que eles não dão a glória a Deus. Então, é possível sim que um homem ímpio possa fazer algo bom. Óbvio que sim. Isso é graça comum de Deus. Por outro lado, a teologia cristã nos ensina da possibilidade de um crente, de um filho de Deus verdadeiro, pecar, cair, tropeçar, falhar. Óbvio que sim. Essa ideia de que às vezes a gente, quando chama alguém para a igreja, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, rapaz, vamos lá na igreja, pastor, é o seguinte, eu estou com uma vida tão atrapalhada, deixa eu consertar primeiro. Quando eu consertar a minha vida, quando eu tiver assim, sabe, de uma maneira que agrade a Deus, aí eu vou. Meu Deus do céu, você já lidou com alguém assim? A verdade, meus queridos, aí eu digo para aquela pessoa, vem cá, quando a gente está doente, a gente espera a gente melhorar para ir para o hospital? Porque a igreja, de fato, ela está muito mais para um hospital do que para um museu de santos puros e imaculados. A igreja é um hospital, meus queridos. A igreja é um lugar de gente ferida, a igreja é um lugar de gente doente. O próprio Cristo vai dizer que Ele veio não para os sãos, não para aqueles que acham que não precisam de remédio porque não estão doentes, mas Cristo diz, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que admitem as suas fraquezas, admitem o quão são miseráveis, o quão são pecadores. A verdade é que a nossa igreja, e eu digo a igreja de forma geral, não só a igreja presbiteriana de Guarabira, está cheia de gente imatura, está cheia de gente que precisa aprender, precisa olhar para a igreja e entender que aqui na igreja nós temos pessoas em estágios diferentes de enfermidades. Alguns estão na ala amarela, outros na ala vermelha, outros nenhuma ala, está ali rapidamente ali fazendo uns curativos. Mas a verdade é que a igreja é este lugar, meus queridos, com pessoas cheias de traumas, com seus pesos, suas inseguranças, suas timidez, por que não dizer seus vícios, e outra qualquer dificuldade, porque esta é a igreja, é um lugar de pessoas doentes, pessoas que admitiram que precisam de ajuda, e que entenderam que aqui é o lugar onde elas devem estar, para serem curadas, para serem cuidadas. Imagine o seguinte, imagine alguém com um passado meio conturbado, que se converta nesta igreja, e com o tempo o caráter dessa pessoa demonstre visível mudança, e imagine que ainda assim, essa pessoa, por mais que demonstre mudança, por mais que demonstre evolução no seu caráter, ela ainda precisa melhorar muito, e visivelmente ela ainda está
muito distante do ideal. E imagina que tem uma pessoa que não é crente, e você conhece essa pessoa que não é crente, e ela moralmente é bem melhor do que esse crente que já está há um tempo na igreja, mas ainda não atingiu aquele nível, né, que todo mundo espera. E aí você imagina que você é apresentado no mesmo dia para essas duas pessoas. Uma que é crente da Igreja Presbiteriana de Guarabira, mas que visivelmente é alguém que precisa melhorar no aspecto da sua vida, e de outra forma, outra pessoa que nem crente é, mas que você, caramba, pense numa pessoa bacana, uma pessoa, né, um exemplo de cidadão, de pessoa. Daí, meus queridos, se vocês não souberem o ponto de partida da vida de cada um, a história de vida de cada um, você fará um julgamento injusto. Você olhará para aquele crente e vai dizer, está vendo? Ainda diz que é crente. Como é que pode dizer que é crente desse jeito? Você não conhece a história. Você não sabe os traumas, você não sabe a dificuldade, você não sabe as dores. E aí você julga assim a seco. Ainda diz que é crente. A verdade é que nós precisamos amadurecer muito, meus queridos, para ter esse entendimento de que estamos no mesmo barco, embora estejamos com dificuldades, cada um com as suas, cada um com seus fardos, cada um com seus pesos, mas precisamos entender que estamos no mesmo barco. E a igreja de Corinto é bem interessante, porque Paulo, quando escreve para essa igreja, ele estava em Éfeso, e ele fica sabendo de alguns probleminhas, assim, pouquinhos que estavam lá em Coríntio, né? E ele escreve essa carta para justamente tentar corrigir esses problemas. Olha só, meus queridos, olha para a tela aí. Olha os probleminhas que tinha lá em Corinto. Divisões e contendas, né? Um dizia que era de Paulo, um dizia que era de Pedro, um dizia que era de Jesus. Estava na iminência da igreja se dividir. Existia alguns irmãos levando outros para os tribunais. Existiam algumas questões sexuais lá meio complicadas, né? O cara estava dormindo com a madrasta dele. Na igreja, viu? Existia confusão sobre o casamento. Tem que casar ou não precisa casar? Existia incompreensão sobre a liberdade cristã, quando Paulo vai falar ali, né? 11, 12. Crentes ricos que se embriagavam na festa do amor, que era antes da ceia, enquanto os pobres nem comiam, porque os ricos iam na frente, comiam logo tudo, bebiam vinho. Havia confusão com respeito aos dons espirituais, eles estavam colocando alguns dons maiores do que outros. Havia confusão sobre a ressurreição dos mortos e confusão sobre as ofertas. Pense numa igrejinha problemática. E dizem que a igreja primitiva, né, meu Deus do céu, era uma igreja, meus queridos. Então Paulo escreve essa carta para tentar corrigir. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que a igreja desse jeito, Paulo, quando escreve a carta lá no verso 2, ele diz o quê? Para a igreja de Deus. É de Deus. Apesar dos problemas dela, apesar de todas essas falhas e todas essas fraquezas, todas essas incompreensões, Deus olha para essa igreja e diz: você é minha. Você é minha, igreja presbiteriana de Guarabira. Você é minha. Você é minha, meu filho. Você é minha, meu filho, apesar das suas dificuldades, das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades, apesar de muitas vezes você querer desistir, você é minha, você é meu. É maravilhoso, meus irmãos, Paulo olhar para aquela igreja e dizer: lembrem, vocês são igreja de Deus. Não importa a dificuldade que vocês estão vivendo, não importam as manchas, não importa, vocês são minhas ovelhas. São minhas ovelhas. E à luz desse texto, eu queria explicar para os irmãos algumas características desta igreja de Deus. Primeira, ela é uma igreja santa. Eu creio que todo mundo aqui, não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, mas o WhatsApp tem um status que você coloca lá, né? E ele fica fixo a sua frase. Faz muito tempo que o meu é a mesma frase. Então, essa frase fica lá, todo mundo que olha no seu WhatsApp e entra lá, ele vai ver uma frasezinha que você colocou, né? Isso chama de status. E é interessante isso, e agora no Instagram tem essa possibilidade também, de você deixar lá uma frasezinha, uma canção, enfim. A gente se preocupa muito, ou talvez pouco, ou não se preocupa nada, mas o fato é que existe esse status do WhatsApp. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos sobre um outro status.
o nosso status diante de Deus. Qual é o nosso status diante de Deus? Você sabe qual é o seu status diante de Deus? A verdade é que só existem duas possibilidades: de você estar diante de Deus olhar para você e ver na sua cara ou em cima, de qualquer forma, um status. Ou você está no status diante de Deus de condenado, e essa é a primeira possibilidade, condenado, ímpio, injusto, inimigo meu, filho da minha ira. Essa é a primeira possibilidade, imerecedor do meu amor, porque a verdade é que este é o status de todo ser humano, de todo filho de Adão. Diante de Deus, nós somos injustos, ímpios. O nosso status é de condenado. Portanto, diz Paulo lá em Romanos 5,12: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Naturalmente nascemos pecadores, meus queridos, naturalmente. É bem fato que a criança, o infante, ainda não desenvolveu sua potência de fazer o mal, mas ela é pecadorazinha, ela é filha de Adão também. Nós somos maus, o nosso desejo naturalmente não é de Deus. Nós nascemos naturalmente com o nosso coração encurvado sobre nós mesmos. Nós somos senhores de nós mesmos. Nós não queremos nada com Deus. O máximo que queremos naturalmente é o que Deus pode nos dar, mas não o próprio Deus. Naturalmente não. Então, por ser quem somos, o nosso status diante de Deus é condenado. Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 3: todos nós antes vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, ou seja, escravos do nosso pecado, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Então nós éramos por natureza merecedores de quê? Da ira. Merecedores da ira. E Paulo está dizendo, eu também era assim, porque antes eu vivia morto para Cristo, morto para Deus, e por isso eu era merecedor da sua ira. O ser humano caído e pecador, meu querido, não consegue mudar o seu status diante de Deus. Ele é incapaz de fazer isso sozinho. Mas a boa notícia é que, embora nós não possamos mudar o nosso status, a nossa condição diante de Deus de condenado, Jesus Cristo pode. Jesus Cristo pode. Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Adão, morte; em Cristo, vida. Em Cristo, o nosso status é mudado diante de Deus. Antes condenados, antes injustos, antes inimigos de Deus, antes filhos da ira de Deus, agora não mais. Em Cristo, o nosso status é mudado de condenado para inocente, condenado para declarado justo. E aqui é uma linguagem de tribunal. A palavra grega aqui, de fato, é essa linguagem de estar diante de alguém que é acusado de um crime, e a sentença é inocente. É isso. Em Cristo nós somos declarados inocentes diante de Deus. Há uma mudança de status, há uma mudança posicional por meio de Cristo, de injusto para justo, de impuro, agora Paulo diz, para santos. Olha o que ele diz no verso 2: aos santificados em Cristo. A igreja de Senhor é santa, ela é declarada santa por causa daquilo que Cristo fez. Em Cristo nós somos declarados santos diante de Deus, somos o seu povo, separado para Ele, mesmo e apesar dos problemas que a igreja tem. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: vocês são santos, Cristo santificou cada um de vocês, e não é preciso fazer milagre para se chamar de santo não, todo crente diante do Senhor é chamado de santos. O status do crente diante de Deus é o de santidade em Cristo por conta de sua obediência perfeita. Por causa da obediência de Cristo à lei, que eu sou obrigado a obedecer. Cristo obedece no meu lugar. E agora, quando Deus olha para mim, não vê a falha em mim,
não vê quem eu sou de verdade, mas vê aquilo que Cristo fez por mim, e porque eu confio na obra de Cristo, Deus olha para mim com um olhar de misericórdia, não mais com um olhar de justiça e de ira, mas com um olhar de misericórdia, porque Cristo satisfez a justiça de Deus em meu lugar, porque Cristo pagou a dívida em meu lugar, porque Cristo obedeceu a Deus no meu lugar. Em Cristo, meus queridos, nós já somos santos, separados para Ele. Ele obedeceu a lei perfeitamente no meu lugar. Mas se por um lado, diante de Deus, por causa de Cristo, a minha fé colocada nele, eu não sou mais ímpio, eu não sou mais condenado, mas santo. De um outro lado, existe também um aspecto da santidade, que é um processo. Paulo diz, chamados para serem santos. Olha que interessante. Aos santificados em Jesus, chamado para ser santo. E eu esqueci de dizer, mas o tema do sermão é santos, mas ainda não. É justamente esse aspecto de que nós já somos santos diante de Deus por causa de Cristo, mas ainda não plenamente, mas ainda não, porque estamos nesse processo diário de nos conformar o caráter de Cristo. Ou seja, o meu status foi mudado diante de Deus, mas isso não elimina a verdade de que eu continuo sendo, como diz Lutero, simultaneamente justo e pecador. Eu ainda sou pecador. O crente é justo aos olhos de Deus por causa de Cristo. Veja, quando Deus olha para mim, me vê justo, me vê inocente, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Mas de acordo com a sua natureza, ele permanece um pecador. Embora todo homem seja santificado em Cristo, nenhuma parte do homem é perfeitamente santificada nesta vida, meus queridos. Nós somos perfeitamente santificados em Cristo, mas nesta vida nós não seremos perfeitamente santos, no sentido de viver uma vida ilibada, viver uma vida de nunca errar, de não tropeçar, de não falhar. Eu gosto muito dessa definição. Não é meia-noite para nós, como é para os não regenerados, porque eles estão em escuridão. Nem meio-dia, como é para os glorificados. Esse dia a gente aguarda ainda, o dia da glorificação, o dia em que de fato nós nos libertaremos de uma vez por toda da influência do pecado. Mas para nós é crepúsculo, essa mistura de luz e trevas, entende? Nós já somos santos por causa de Cristo, mas ainda estamos no processo de santidade, nesse processo de santificação, melhor dizendo, que acontece diariamente na minha e na sua vida, de que nós sabemos qual é o alvo que nós devemos alcançar. É Cristo, é o caráter de Cristo, é Ele que eu devo perseguir. Eu não devo me espelhar naqueles que estão ao meu lado, que estão caindo, ou que estão porventura falhando. É para Cristo que eu devo olhar, e é Ele que eu devo perseguir. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém estar em Cristo, ele é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, o meu status diante de Deus de santidade deve influenciar a minha condição diária. Então, esse processo, quando Paulo diz, vocês são santificados em Cristo, chamados para serem santos. É claro que os inimigos da nossa alma o tempo todo tentarão nos impedir de avançar nesse processo. O mundo, esse sistema mudando, o pecado que ainda habita em mim, e aí a Bíblia vai chamar de carne, e o diabo, são os três inimigos da nossa alma. Eles persistem, eles estão vivos, eles estão aí nessa liga da injustiça, prontos para atrapalhar esse processo, prontos para nos fazer andar para trás desse processo. Mas nós temos que batalhar, meus queridos. O escritor de Hebreus vai dizer, verso 14 do capítulo 12, esforcem-se, não é à toa, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. De fato, é um esforço diário. Nós somos chamados a ser na vida
Porque nós já somos em princípio pela graça. É graça. Nós somos chamados de santos diante de Deus por causa de graça. Não é porque a gente merece. Veja, é porque Cristo cumpriu o que eu deveria cumprir. E agora, porque eu deposito a minha fé e confiança em Cristo, Deus, quando olha para mim, me vê alguém santo, separado para Ele, povo dele. Então Deus espera que esse status que eu mudei agora, o que foi mudado diante de Deus por causa de Cristo, de ser santo, Ele espera que eu expresse esse status de santidade na minha vida. Ele que já renovou o meu coração, Ele quer que a cada dia eu me conforme cada vez mais ao caráter de Cristo. Ou seja, o meu status deve afetar a minha condição. Então eu luto diariamente, para refletir na minha vida, meus queridos, aquilo que eu já sou diante de Deus por causa de Cristo. Eu sou santo, eu sou povo santo, isso é uma igreja santa. Então eu tenho que lutar diariamente para que essa condição que foi mudada diante de Deus seja visível aos olhos, na igreja, na sociedade, onde quer que eu esteja, a minha vida seja essa vida de devoção a esse Deus que me salvou. Eu agora sou misericordioso como Deus é, eu agora sou generoso como Deus é, eu agora sou gracioso como Deus é, eu agora promovo a paz, eu agora sou humilde, sou manso, eu agora perdoo, eu agora não retribuo o mal com mal, pelo contrário, eu faço bem até aos meus inimigos, eu luto pela justiça, eu sou puro sexualmente. Ou seja, a minha vida tem que refletir essa santidade que eu já tenho diante de Deus, entende? A minha mudança de posição diante de Deus, ela tem que refletir na minha vida de tal forma que a comunidade me reconheça como alguém que está nesse processo de santidade, entendendo, é óbvio, todas as dificuldades que cada um tem. Paulo termina esse texto de forma bem interessante, não poderia terminar de forma melhor, e é só uma saudação da carta, né? E é só um verso que eu estou lendo. Ele diz: com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando nós invocamos a Cristo como nosso Senhor, uma implicação óbvia para a nossa vida é que agora nós estamos dizendo que somos servos dele, né? Só que tem uma coisa curiosa, meus queridos. Na verdade, a palavra servo é uma forma branda de representar uma outra realidade, que é a realidade de que somos, na verdade, escravos. Essa citação está num livro do John MacArthur, chamado Escravos, e ele faz essa discussão em relação às traduções das Bíblias inglesas, e não é diferente da portuguesa, basta você olhar o texto. Ele diz assim: embora a palavra escravos, que no grego é doulos, apareça 124 vezes no texto original do Novo Testamento, tá? Ela é traduzida corretamente apenas uma vez na versão King James, que é uma versão da Bíblia em inglês. Em vez de traduzir doulos como escravo, essas traduções consistentemente a substituem pela palavra servo. Então, a ironia é que existem outras palavras para se referir a servo, mas só existe uma para se referir a escravo, que é doulos. E há uma diferença básica entre servo e escravo. Os servos, eles têm liberdade para escolher para quem trabalhar. O servo tem liberdade para escolher o que realizar. O escravo não. O escravo não tem liberdade. O escravo não tem autonomia. O escravo, no mundo greco-romano, eles eram considerados uma propriedade do seu senhor. Ele não tinha querer. Ele fazia aquilo que o senhor quisesse. Ele não tinha como dizer não vou. Ele não tinha como dizer peraí. Ele não tinha como dizer está doendo. Não, você é minha propriedade. Então ser escravo de alguém era essa a ideia no mundo greco-romano. Você era posse, você tinha posse sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa tinha que obedecer todas as suas vontades sem hesitação. Então, quando você troca servo por escravo, não tem o mesmo peso. Mas é óbvio que no século XVI, quando as Bíblias estavam sendo escritas, principalmente ali na Inglaterra, e o MacArthur vai falar, né? O peso da palavra escravo
tinha uma outra conotação. Para aquela sociedade, falar de escravo, talvez para a gente, quando a gente pensa na palavra escravo, a gente pensa logo em correntes, a gente pensa logo em castigo, não é verdade? Então, talvez não, por causa dessa conotação negativa, do castigo, da desumanidade, nesse sentido, resolveram trocar a palavra escravo por servo, mas de forma errada, meus queridos. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia servos, a partir de hoje, leia escravo. E esse texto que eu coloquei aí é muito curioso, de Romanos 6:19, porque olha só que coisa interessante. Diz assim: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos, a palavra aí é doulos, da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Mas é a mesma palavra, é doulos, deveria ser escravos. Já que vocês eram antes escravos das suas paixões, já que vocês eram antes escravos de vocês mesmos, escravos das suas vontades, escravos do mundo, escravos do diabo, agora ofereçam seus membros para que sejam escravos da justiça para a santificação. É claro, o texto é claro, meus queridos, mas se você for olhar na Bíblia, isso é curioso, e eu vi em vários versículos, é que quando a palavra doulos se refere a algo negativo, como escravidão do pecado, algo desse tipo, vai sempre ser traduzido como escravo. E quando a palavra doulos se refere ao crente, nessa nova condição diante de Cristo, vai ser sempre colocado como servo, mas está errado. A verdade é que o Evangelho não é apenas um convite para que alguém se torne um associado em Cristo, antes é uma ordenança para que se torne um escravo, seu escravo. Meus queridos, essas implicações são muito fortes. Ser escravo de Cristo, nós cantamos todo o tempo, meu Senhor Redentor, meu Senhor Salvador. Você está chamando Deus, Cristo, do seu Kyrios, do seu Senhor. Logo, você como escravo dele, meu querido, você não tem vontades, a sua vontade é a dele. Você faz a vontade dele e não a sua, porque agora você tem um outro Senhor sobre a sua vida, não mais você mesmo, não mais o seu coração que é enganoso, não mais este mundo, mas Cristo. E a boa notícia é que nós somos escravos de um Senhor que nos amou, de um Senhor que nos amou de tal forma, a ponto de dar a sua própria vida por nós. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós somos escravos dele porque nós somos libertados da escravidão do pecado. Ele nos libertou da escravidão do pecado, e a nossa motivação para obedecer a este nosso Senhor não é porque ele está com um chicote em suas mãos, mas é porque ele mostra para nós as marcas da cruz. Olha o que eu fiz por você, você sem merecer. Olha como eu me humilhei, sendo quem eu sou, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, se fazendo gente. Mas não somente isso, sendo humilhado, além da humilhação da encarnação, sendo humilhado, vilipendiado, cuspido, escarnado, morto da forma mais humilhante e vil e desprezível por você. Meus queridos, qual seria a minha resposta e a sua diante de um Senhor desse? Se não dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim segundo a tua vontade, eis-me aqui, Senhor, e tudo que eu fizer para ti ainda é pouco, pelo que o Senhor fez por mim. Essa deveria ser a nossa reação. A motivação para obedecer não é para conquistar algo dele, não. A motivação para obedecer é porque ele já nos deu tudo. Ele nos deu a vida eterna, ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, um Senhor que morreu por mim para me dar vida. É este o nosso Senhor, é este o nosso Cristo. Então a minha motivação para buscar a santidade diariamente não é para conquistar nada, não é para barganhar: Senhor, eu vou ser santo, eu vou te obedecer para ganhar. Não, meus queridos, jamais. A nossa motivação não é para conquistar o céu, mas é porque nós já temos o céu por garantia. Nós temos o céu por garantia. Cristo já nos deu o melhor que ele poderia dar, ele já fez o melhor para as nossas vidas. Eu não sou salvo porque obedeço, eu sou salvo para obedecer. Não é a lei que me salva. Meus queridos, se fôssemos salvos pela lei, ninguém seria.
A lei nunca salvou ninguém. A lei sempre foi dada no Antigo Testamento e agora para apontar a nossa incapacidade de se conformar a ela. Não mate, não roube, não cobice, por aí vai, não tenha outros deuses. Tudo isso foi dado para nos mostrar como nós somos incapazes de obedecê-la totalmente. Mas Paulo vai dizer que a lei é como se fosse um escravo que nos conduz a Cristo, que diz assim: está vendo? Olha para mim, eu sou a lei, você não consegue me obedecer, está vendo? Se você for viver a sua vida achando que me obedecendo barganhará com Deus, você não vai ter o céu por herança, porque você não consegue. Mas olha para a cruz, Ele conseguiu no seu lugar. Então a lei me conduz para Cristo, e quando eu me coloco diante de Cristo, entendendo quem eu sou e o que Ele fez por mim, aí eu digo: e agora, Cristo, o que é que eu faço para te agradar? Aí Cristo olha, está vendo a lei? Vai lá e obedece. Então a minha obediência, ela não é para conquistar a salvação. A minha obediência é uma resposta de salvação, é uma resposta de gratidão a Cristo por tudo que Ele fez por mim. Gandhi não era perfeito. Eu fui pesquisar um pouquinho a biografia dele e descobri um bocado de podre, viu? E vou dizer para vocês agora. Não, é um momento fofoca, né? Gandhi não era perfeito. Alguns biógrafos dele dão conta de que ele era racista. E essas imagens, essas estátuas que vocês estão vendo aí, uma está pichada, a outra está derrubada, a outra está arrancada. Foi justamente num contexto em que esse lado do Gandhi começou a vir à tona. Esse lado racista dele, por exemplo, ele dizia que não considerava os africanos, ou eles consideravam os africanos inferiores aos indianos. Ele não era de acordo em que negros e indianos estivessem na mesma cela, por exemplo. Isso veio à tona. O Gandhi, ele aos 36 anos de idade, mesmo casado, resolveu ser celibato. Mas ele tem umas coisas estranhas. Ele queria muitas vezes testar se ele ainda tinha vontade ou não. E aí ele pegava mulheres nuas para dormir com ele nas camas, para testar o seu celibato. E às vezes fazia isso até com meninas. Dizem que até chegou a fazer com uma sobrinha dele. Gandhi deu uma bofetada boa na esposa dele. A própria esposa, ele próprio admite isso, que ele às vezes batia nela, às vezes não tratava ela como ela deveria ser tratada. Gandhi, ele proibiu sua mulher de tomar penicilina, o que levou à sua morte. Gandhi, após 2 seguidoras suas, porque ele vai criar uma espécie de culto, né, assim, de religião em torno dele, 2 seguidoras dele ter sido estupradas, sabe o que ele faz? Manda elas cortarem o cabelo para não atraírem mais os homens. Gandhi, em cartas trocadas com Adolf Hitler, chama ele de grande amigo. Gandhi estava errado. Não conseguiremos ser como Cristo todos os dias, o tempo todo. Ninguém consegue, meus queridos. Ainda regenerados, ninguém consegue. O próprio Gandhi não conseguiu viver uma vida coerente com sua religiosidade, coerente com suas crenças. A verdade é que, embora eu já seja santo, eu ainda não sou plenamente. Mas eu aguardo o dia em que eu serei plenamente. Eu já sou santo, mas ainda não. Mas um dia o meu Redentor virá. Um dia Ele vai me libertar desse corpo mortal, esse corpo sujeito ao pecado. Ele vai me libertar de uma vez por todas de todo o pecado, porque nesse novo mundo não haverá nem mais possibilidade de pecar. Eu aguardo esse dia. Mas até lá, meus queridos, eu já sou santo, porque Cristo me declarou santo diante de Deus por causa da sua obra perfeita de obediência em meu lugar. Mas ainda eu não sou o que deveria ser. E nessa estrada de entender que eu já não sou mais o mesmo, mas eu não sou ainda quem eu deveria ser, eu olho para o meu irmão que está do meu lado na mesma jornada, na mesma caminhada, mas eu olho para ele com um olhar de misericórdia e não com um olhar de juiz. Eu olho para ele e busco compreender em suas lutas, em suas dificuldades, em suas fraquezas, sabendo que é possível que o que para mim é mais simples de viver,
talvez para ele não seja por causa da sua história, por causa das suas dores, por causa dos seus pesos, por causa dos seus traumas. É assim, meus irmãos, a caminhada cristã. Estamos no mesmo barco, somos todos povo de Deus. Mas olhar para o meu irmão e sentir que eu estou num processo de santidade um pouco mais adiante do que ele, não me torna melhor do que ele. Pelo contrário, me torna responsável por ajudá-lo no seu amadurecimento da sua fé e da sua santidade. Não me dá direito de olhar de cima para baixo. Pelo contrário, me dá direito de se agachar um pouco e dizer: ei, estou contigo, estamos juntos. Eu sei que é difícil para você, né, lidar com esse vício, lidar com essa dificuldade, mas vamos orar. Estou aqui para te ajudar, porque quando eu olho para Deus, que tem todo o direito de me julgar nesse sentido e dizer condenado, Ele não faz. Ele simplesmente, Ele olha para mim com um olhar de misericórdia e graça e estende a sua mão para me ajudar a caminhar nesse processo de santidade com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E nós aguardamos, meus queridos, nós aguardamos juntos. Uns chegarão um pouco mais na frente, outros chegarão um pouco mais atrás, mas a grande verdade é que esta é a igreja de Deus e todos nós chegaremos no fim. Não porque temos forças em nós mesmos para chegar, mas porque Deus vai nos carregar e vai nos levar até o fim. E que não depender de mim e de você, que ajudemos, que demos uma mãozinha ao nosso irmão que está um pouco mais frágil, que está um pouco mais de dificuldade para caminhar. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção mais uma vez. Pedir a Deus mais de Ti, Senhor, em mim, menos de mim, Senhor. Que a cada dia eu possa ser mais santo, que o caráter de Cristo possa brilhar na minha vida, para que o mundo veja, mesmo apesar de mim, eu sou santo. Eu estou nesse processo. Eu já não sou mais o mesmo. Eu já não sou mais o mesmo. Então vamos cantar, que essa canção seja a nossa oração: mais de Ti, Senhor, mais de Ti.